Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversa Agregada, agora em um novo formato. Eu me chamo Tarcísio Iago. Eu me chamo Lorenzo. E hoje a gente está aqui com a professora Ana Lúcia de Medeiros, integrante do corpo docente do curso de Economia, que ministra atualmente as matérias de Introdução à Economia, Setor Público na graduação e Teoria do Desenvolvimento Regional 2 na pós-graduação. Professora Ana Lúcia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Olá, Tarcísio, olá, Lourenço e a todos do PET que estão organizando esse projeto muito interessante. Fico muito grata pelo convite. E, como vocês já disseram, me chamo Ana Lúcia, sou professora do curso de Economia da Universidade Federal do Tocantins desde 15 de maio de 2003. Já tem uma história significativa, já tem um tempo. A universidade agora vai fazer 22 anos, né? A senhora está integrando o curso. Como a senhora já havia dito para a gente, para quem não sabe, a professora Ana Lúcia foi nossa professora em Introdução à Economia, em Teoria Macroeconômica 1 e agora está sendo em Setor Público. A senhora já comentou com a gente, a senhora já participou de todas as instâncias aqui dentro da universidade, já esteve na parte administrativa da universidade, na graduação, na pós-graduação. A senhora pode contar um pouquinho dessa história, de como a senhora chegou aqui, todo esse processo que levou a isso? Sim, sim. Então, eu cheguei aqui em agosto de 2002. Eu estava passando lá na secretaria do mestrado, que eu fiz lá em João Pessoa, e tinha um cartaz lá, o Unitins, Universidade do Estado do Tocantins, está selecionando professor para setor público, economia industrial e mercado de capitais. A secretária do programa, né, me conhecia e sabia das coisas que eu falasse. Olha aí, Ana, você não tem vontade de ir para a região norte? A Unitins é a Universidade do Tocantins, que é um estado novo, está selecionando o currículo para ministrar essas disciplinas lá. E quem está lá é a Aline. E a Aline foi mais ou menos minha contemporânea, né? E aí eu disse, e tá o telefone dela, entre em contato. Aí eu liguei, ela disse, manda seu currículo até 11 horas, era mais ou menos 9 da manhã. Manda seu currículo até as 11 horas, que hoje à tarde haverá uma reunião de colegiado. Nós vamos apreciar o seu currículo. Isso era na época da estadual, né? Na federal. E se seu currículo for aprovado, eu te ligo às 6 horas da noite e segunda-feira você tem que estar aqui. E quando foi, eu fiquei ansiosa, né? Porque eu tinha muita vontade de vir para o norte mesmo. E, apesar de que eu estava empregada, inclusive, era professora substituta da Universidade Federal da Paraíba, do curso de Economia. Dava aula em particular, em universidades particulares. Mas eu tinha um desejo de vir para cá, né? E aí eu fiquei muito ansiosa, aguardando esse telefonema e, de fato, se confirmou. Aí disse, você tem que estar aqui segunda. Disse, não, segunda não posso, mas na quarta-feira, sim. Aí eu aproveitei a segunda-feira, me desliguei da Universidade Federal da Paraíba, me desliguei da particular, comprei minha passagem, visitei minha família e disse, estou indo embora. E aqui estou desde 9 de agosto de 2002. Mas por que eu vim para cá? Porque eu estava de olho na folha dirigida, nos concursos, né? Tinha concluído o mestrado. Naquela época, muito difícil, não tinha universidade, não tinha tantas universidades. Era muito difícil entrar na universidade, né? Eram poucas vagas. Enfim, na década de 90, vocês sabem muito bem como é que foi, né? Então, eu estava de olho na folha dirigida e lá, em certo momento, eu vi que ia abrir a Universidade Federal do Tocantins com 300 vagas. E eu fiquei com isso na memória, né? Então, quando eu vi que era para o Tocantins, então eu associei imediatamente aquela matéria que eu tinha lido na folha dirigida e eu disse, é para lá que eu vou. Então, provavelmente vai ter concurso. Quando tiver concurso, eu já vou estar lá. Então, fica... E foi exatamente isso, né? Então, eu vim para cá. Em janeiro, eu fiz o concurso, né? O primeiro concurso. Fui aprovada e 15 de maio eu tomei posse, né? Como professora da Universidade Federal no curso de Economia. No dia 16 de maio, no outro dia, eu assumi como coordenadora do curso, né? Eu fui a primeira coordenadora da Universidade Federal do curso de Economia, né? Como concursada. E nunca tinha tido uma experiência administrativa em instituições públicas, né? Porque eu fiz a minha graduação toda trabalhando, isso, de certa forma, me ajudou muito, né? O fato de eu ter trabalhado tem coisas negativas, mas tem coisas positivas também para a nossa formação. Então, acredito que o fato de eu ter feito o curso trabalhando numa empresa
Isso me deu um certo know-how e como tomar decisão, enfim. Então, isso me ajudou, sabe, Tarcísio e Lourenço, eu creio. E daí eu acho que eu consegui fazer um bom trabalho. Tudo muito difícil, tumultuado, naquela ocasião do início, confuso, a gente não tinha regramento. Coisas naturais de uma universidade que está começando, né? E aí eu fui apresentando alguns produtos, resultados. Na época, poucos professores na universidade. E os dirigentes, eles meio que olhavam assim para aqueles que se sobressaíam, que faziam alguma coisa, e chamavam, venham para cá, venham para cá. E, de certa medida, eu fui convidada para ser proreitor de administração em novembro de 2004, não, 3, eu era coordenador do curso. Em novembro de 2003, o reitor, na ocasião, era o professor Alain Barbiero, ele me convidou para ser proreitor de administração, eu tomei um susto, né, porque eu nunca pensei que eu pudesse, né, eu nem sabia direito o que um proreitor fazia. E de lá para cá, então, eu ganhei bastante experiência. Eu acho que pelo fato de eu ter iniciado junto com a universidade, isso me deu muita experiência. E daí eu fui passando por outros cargos dentro da universidade e tenho um enorme orgulho de ter feito parte, né, da história, de ter feito parte da história da universidade desses 22 anos, colaborando na parte administrativa, né? Mas eu estou agora muito realizada, né? Voltei para a sala de aula porque em 1994 eu estava no segundo ano, praticamente no terceiro período da economia, e eu escolhi e decidi que eu iria ser professora, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu nunca tive a oportunidade de ser professora. Apesar de que eu dava aula, ministrava aula, mas não com aquela dedicação de professora, né? Porque eu trabalhava o dia todo na gestão e à noite eu ia dar aula. Às vezes, não de dar aula, eu estava viajando, estava em Brasília, estava no campus, no interior. Aí cancelava a aula, enfim. Mas agora eu estou tendo essa experiência de estar em sala de aula há exatamente 3, 4 anos. E é uma experiência muito boa, tanto na graduação quanto na pós. Na pós eu estou desde 2013, né? Mas nos últimos 3, 4 anos, de tempo integral, dedicação exclusiva ao ensino e à pesquisa e à extensão. Ok. Professora, falando um pouco dessa vontade que a senhora sempre teve de estar na sala de aula, isso surgiu no período da graduação? Sim, surgiu no período da graduação. Olha só, engraçado, né? É uma história bem interessante. Eu tenho uma tradição na minha família, né? De professores. Então, o avô do meu pai foi um professor do século XIX, final do século XIX, né? O avô do meu pai foi aqueles professores antigos, né? Sabe aquela está na história? Entendo. Meu pai me conta muita história de professores assim que ele teve. Pronto, aqueles professores que iam para as fazendas, aí eram contratados para ficar lá uma temporada nas fazendas, ensinando para os filhos, para aquelas pessoas dentro da zona rural. E meu avô vivia disso. Ele era, segundo meu pai, né, que era um fã desse avô dele, ele era uma pessoa genial, assim, né? Ele, inclusive, que recebia os alemães, que eram donos de minas de xelita, na região do Rio Grande do Norte. Então, assim, a gente tem essa coisa na família. Eu tenho vários primos e primas que também são professores universitários, professores de educação básica. Mas eu, na verdade, quando eu era jovem, não queria ser professora, né? Não queria ser professora. E aí, quando eu entrei no curso de economia, aí no terceiro período, realmente, você me perguntou se essa vontade surgiu quando eu estava na graduação. Sim, surgiu quando eu estava na graduação. Não sei bem por qual razão. Você poderia me perguntar assim, foi algum professor te despertou, né? Não foi nenhum professor que despertou, foi algo que veio de dentro. Eu estava, certo dia, disse, eu vou ser professora universitária e tracei todas as minhas metas a partir de 94 para chegar lá. E aí eu encontrei um professor que, assim como eu já ministrei 3 disciplinas para vocês, esse professor ministrou as 3 disciplinas para mim.
E eu sempre consultava eles, assim, ô, professor, me dá aqui a dica de um livro para microeconomia, para macroeconomia. Como eu era uma aluna trabalhadora, eu não tinha tempo de frequentar a biblioteca, né? Então, o meu salário, que era muito pouco, eu gastava com os livros, porque o tempo que eu tinha para estudar era à noite ou no final de semana. No final de semana, a biblioteca estava fechada e à noite não tinha biblioteca. Então, eu tinha que comprar os meus livros, né? E aí, eu já tinha mais ou menos a ideia de ser professora. Lá tinha um mestrado de economia, na UFPB. Então, foi o que eu fiz. Eu fui no programa do mestrado, peguei o folder, né, das provas, peguei a bibliografia e comprei todos os livros. Professora, qual área, assim, você quis ministrar? Qual te agradava mais, te atraía para você, né, ensinar o pessoal, estudar mais, se aprofundar, enfim, levar todo o conhecimento? Olha, então, assim, eu não, Lourenço, eu não defini uma área. Eu, eh, eu sempre gostei muito da economia brasileira, da parte histórica da economia. E eu gostava muito de teoria econômica, de micro, macroeconomia. Então, assim, eu posso te responder assim, eu comprei todos os meus livros que eu comprei na graduação, eu comprei na área de teoria econômica, macro e micro. A parte de história, eu tinha pouco, né? Até porque, como vocês sabem, é a área que demanda mais, né? Assim, são 3 micros, são 3 macro, economia monetária. Então, eu fui bem estratégica, né? Eu botei o dinheiro ali em coisas que eu iria usar mais, né? Questão do custo-benefício. Então, quando eu fiz um mestrado, o meu mestrado foi em economia do trabalho. Economia do trabalho. Então, foi bem na linha marxista, eu li bastante, estudei bastante Marx e autores marxistas, né? Então, mas eu não tinha uma área específica para me aprofundar. Não tinha, tá certo? Tanto que hoje eu vim para cá no setor público, né? Ministro do setor público desde agosto de 2002, que eu ministro setor público, e eu acabei me dedicando e gostando bastante do setor público porque eu fui trabalhar como gestora pública, né? E uma parte do conteúdo de setor público é orçamento, execução orçamentária, essa parte de gastos e despesas. Tem uma parte significativa de setor público que eu fiz na prática, né? Então é uma honra ter a senhora como professora da disciplina de setor público. Eu espero. Então, inclusive, eu posso dizer para vocês que a minha formação, o fato de eu ter a formação em economia, o fato de eu ter um pouquinho de leitura, de conhecimento em economia do setor público, foi muito importante para que eu pudesse executar as minhas funções como gestora na UFT. Isso eu posso garantir. Por isso que eu fico, assim, um pouco preocupada, né, para não dizer outra palavra aqui, quando eu vejo pessoas dizerem assim, a teoria está muito distante da prática, né? Eu posso dizer para vocês que, por muitos anos, eu tive na prática muitos anos como gestora, e eu vou te falar, eu nunca achei que a teoria estivesse distante da prática. Eu digo sempre que quando alguém diz que a teoria está muito distante da prática, é porque ele não sabe teoria, entendeu? Ou não está querendo aplicar a teoria. Mas, Lourenço, só voltando aqui àquela sua pergunta, que eu achei que eu não te respondi adequadamente, com o tempo, com as leituras, com o amadurecimento, eu, até mesmo pelo fato de ter entrado na pós-graduação, né, primeiro na gestão de políticas públicas e depois no desenvolvimento regional, eu passei a gostar muito da parte de desenvolvimento regional, de economia regional, e eu gosto muito dessa área de gestão pública. Tá? Eu gosto muito dessa área. Então, as perguntas vão se alinhar um pouco a esse rumo, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui, professora, um pouco genérica, até é até polêmica, de certa forma, mas acredito que seja estudada ao longo de toda a história da economia, sempre volta para esse fim, né? Sempre volta para o papel do Estado na economia. E, sendo uma pergunta genérica, né?
Eu gostaria de saber, né, como se define o papel de Estado na economia segundo o pensamento da senhora, né? O que dizem as teorias do setor público? Então, eu tenho uma visão muito particular com relação a essa questão do papel do Estado na economia, né? Que não é minha, na verdade, é resultado das leituras que eu fiz ao longo do tempo e evidentemente, que você lê aquilo, você já tem internamente o que você gosta. Então, é natural que você busque leitura que convige, né, com o que você acredita, né? Então, eu particularmente entendo o Estado como um agente econômico, como é, e acho que o Estado ele tem um papel, enquanto instituição, ele tem um papel a cumprir na sociedade, assim como tem o mercado, assim como tem os agentes econômicos de um modo geral. Então, eu não acredito nessa história de livre mercado, né, de que o mercado sozinho ele resolve todos os problemas. O mercado tem lá as suas, digamos assim, as suas virtudes, né, no sentido de que sentido? Provavelmente como diz a teoria, né, de organizar as trocas, né? Então, está ali. Mas quando a gente pensa na justiça social, quando nós podemos pensar na questão do desenvolvimento, no bem-estar, eu acredito que esse é o papel, o Estado tem um papel fundamental nessa perspectiva, né? Até porque, infelizmente, o que nós temos visto, né, na história do sistema capitalista de produção, no mundo, e a gente pode, de repente, afunilar aqui pouco para o Brasil e até mesmo para o Tocantins, mas o que nós temos visto é que é um sistema que ele é excludente, né? E que, se ele exclui as pessoas, essas pessoas que são excluídas precisam ser cuidadas, porque são seres humanos, né? Então, existe um ente, deve existir um ente para cuidar dessas pessoas, e esse ente tem que ser o Estado. Sim, concordo. Né? Acredito que o mercado não vê desenvolvimento em si como uma ação direta ou uma ação planejada no desenvolvimento e, enfim, reduzir ou acabar com os entraves, né, que a economia tem. E também, como a senhora falou, a questão da distribuição. Muitos dos contrários, né, a esse tipo de pensamento afirmam sobre as falhas de Estado. Só que, ao meu ver, as falhas de Estado podem ser contornadas com o fortalecimento da democracia. E das instituições. Exatamente. Então, o mercado pode ser... as falhas de mercado podem ser contornadas pelo Estado e, assim, a democracia poderia amparar o Estado e as instituições para que ocorra de forma eficiente. Eu acho muito interessante que entrar nesse tópico traz uma perspectiva no contexto da sociedade, porque a gente nota muito que há sempre, né, uma guinada da população para esse pensamento mais de mercado, né? Que as pessoas têm, no senso comum, elas compreendem como se o mercado fosse, como eu posso dizer, mais eficiente, o Estado só traz distorções, e a gente vê que parece de forma cíclica, né? E enquanto a gente está num período de áureo de crescimento, pode estar o Estado atuando de forma incisiva para que isso ocorra, só que as pessoas não conseguem associar isso. Mas em períodos de crise, nunca é culpa do mercado. Raramente, no Brasil, eu percebi muito isso. As pessoas sempre associam o Estado. Acredito eu, por muitas vezes, elas focarem mais nessa perspectiva de que tudo que elas veem é o governo com uma corrupção, o governo investe dinheiro mal, gastos absurdos. Então, eu queria saber como ocorre essa perspectiva dessas pessoas e como a gente pode fazer para mudar esse senso, para as pessoas começarem a entender a importância do papel do Estado. Porque hoje em dia o que a gente mais vê são as pessoas defendendo a abolição do Estado, como se ele não fosse importante. Olha, tem várias questões para a gente levantar aqui, né? Que não é uma resposta tão simples, né? Então, para o que vocês colocaram, o Estado falha, né? Nós sabemos, há uma cobertura jornalística sempre, né? Uma das principais falhas do Estado se materializa na corrupção, né? Que nós todos sabemos disso. Mas, como o Lourenço falou, existem mecanismos para isso, né? O próprio fortalecimento da democracia fortalece as instituições, e as instituições elas foram concebidas para isso, para controlar, né? Para ter o controle social,
uma participação maior da sociedade, tem as ouvidorias públicas. Então, o cidadão ele tem espaço para fazer denúncia, para tirar, para mudar o presidente, o governador, o prefeito, o deputado, etc, etc. Então, isso foi criado como um mecanismo para dizer, olha, o Estado tem suas falhas, mas é possível, né, ele seguir como um agente econômico importante, né? Mas vamos lá, Tarcísio, a sua observação, a sua reflexão gerou uma outra aqui que eu acho importante colocar. Veja bem, o Estado como um agente econômico, ele é um guardião do orçamento, né? O Estado é o guardião do orçamento público. Então, bilhões de reais, né? São bilhões de reais que vão ser distribuídos aí em diversas áreas. Mas vamos pensar aqui enquanto política pública, das principais políticas públicas, vamos pensar saúde e educação, né? Que são as que, digamos assim, mais recebe recursos, uma alocação de recursos muito forte nessas duas áreas. Então, vejam bem, vocês acham que não é do interesse dos agentes privados se apropriar de um naco desse recurso e explorar, por exemplo, o nicho de mercado da educação pública, o nicho de mercado da saúde pública, né? Nós precisamos ter um pensamento crítico acerca disso. E aí não é à toa que vem toda essa a mídia, que nós sabemos que existem interesses, né? Enfim, todos os canais de comunicação, evidentemente, não estou aqui querendo dizer que está tudo perfeito no Estado, que os serviços são excelentes, né? Mas há também uma parcela muito grande de interesse em descredibilizar as ações dos agentes públicos, em descredibilizar as políticas públicas de saúde, educação e tantas outras. Por quê? Porque esse é um espaço aberto, né? É um espaço que está sendo disputado. É um espaço que está sendo disputado pelos agentes privados. Então, existe essa narrativa na sociedade de que as coisas públicas não prestam, de que os serviços públicos não prestam. Mas nós precisamos fazer um filtro, tá certo? E entender melhor de onde é que vem essa narrativa, por que ela existe, né? Eu penso que, infelizmente, no período aí da Covid-19, né, aquela crise pandêmica que nós tivemos, 2021, o Estado deu uma boa resposta para a sociedade quando, no final das contas, sobraram os hospitais, as UBSs, as UPAs do SUS, né? Os agentes públicos, os médicos, os enfermeiros, enfim, toda a sociedade, todas as pessoas envolvidas na saúde mostraram o seu valor ali, arregaçaram as mangas para enfrentar uma pandemia, enfrentar um vírus, algo, né, invisível. Então, as próprias universidades também tiveram a oportunidade de ir para cima, né, enquanto instituição republicana, pública, né, mostrar para a sociedade, né, os seus valores. Então, infelizmente, teve que acontecer, né, uma crise, né, como a pandemia, né, da Covid, para que os brasileiros aprendessem a valorizar mais aquilo que é nosso. O SUS é um patrimônio nosso, a universidade é um patrimônio nosso, do povo brasileiro, né? Assim como a cultura que nós temos também é um patrimônio nosso, né? Então, eu penso que nós estamos numa fase que é necessário valorizar, porque se não valorizarmos aquilo que é nosso, o que é público, nós vamos ter o quê, Lourenço? O que é que nós vamos ter? Se a lógica do sistema é do ter, e se você está numa classe social de que você mal tem acesso a pagar o aluguel no final do mês e a se alimentar nem com tanta dignidade, e se o SUS, porventura, ou as instituições públicas sucumbirem, o que é que nós teremos? E o que é que nós seremos? O que é que nós iremos dar para os nossos filhos, netos e bisnetos, né? Então, eu penso que está na hora da sociedade brasileira refletir um pouco mais criticamente, né? Ler melhor, entender melhor
e ver de onde vêm essas narrativas para que, de repente, a gente não possa perder uma conquista que foi feita com muito esforço. Né? O SUS, por exemplo, estou aqui falando do SUS e da própria educação superior, educação básica, universalização da educação, de um modo geral, tanto básica, infantil, básica e superior, isso é uma conquista. Né? E, às vezes, eu olho para um lado e vejo para o outro, e olho para o outro e digo assim, nossa, nós estamos prestes a perder, porque parece que as pessoas não valorizam mais isso. Não veem a educação pública como uma conquista, como algo republicano, assim como a saúde pública e tantas outras questões, outras funções do Estado que as pessoas não percebem que devem ser resguardadas e mantidas para que nós possamos ter um horizonte de esperança. Né? Que esperança nós haveremos de depositar em instituições que não são públicas. Né? Se você trabalha com a loja, vocês sabem disso. Né? O mercado é orientado pelo alto interesse. É a lógica do mercado. É pelo alto interesse. Se é orientado pelo alto interesse, é pelo alto interesse de quem tem o recurso, de quem do empresário. Tá? Então, e o interesse dos trabalhadores? E o interesse daqueles que sequer entraram no mercado de trabalho? Quem é que vai cuidar dele? É o Estado. Exatamente. Uhum. E lembrando, né, de uma coisa que eu vi ontem, né, que ontem saiu uma das pesquisas do IBGE, da PNAD contínua anual, reforçando e evidenciando também a redução da desigualdade social e da concentração de renda. No último ano de 2023 para 2024, a concentração de Gini, ou de renda, né, e o índice de Gini, nesse caso, reduziu, justamente pelos auxílios e pelos benefícios sociais, justamente também reforçado pelo próprio motor de pesquisa, pelo próprio IBGE, reforçado que a redução do índice de Gini foi causada por essas políticas, só nos deixam refletindo do porquê que as pessoas ainda continuam com esse pensamento de que o setor público não auxilia, de que o Estado está lá, o Estado, no caso, o governo também, né, está lá para roubar, e toda aquela falácia, digamos assim, de alguns teóricos neoclássicos de considerar o Estado como um bandido, né? Justamente com esse termo, o bandido, aquele agente econômico que pega a renda dos indivíduos e utiliza para si. Né? Então, eles não concebem que o Estado está ali para diferenciar o interesse público do privado. Né? Como vocês sabem, né? O alto interesse é do indivíduo, não é? Então, as pessoas que estão no mercado têm alto interesse, assim como pessoas que estão no Estado, né? Os burocratas, os políticos, e o modo geral, também são movidos por alto interesse. Só que, no que tange ao Estado, existem os mecanismos, né, de controle. Né? E para que esses mecanismos de controle funcionem bem, é preciso que a democracia seja fortalecida. É preciso que a sociedade tenha um pensamento crítico, que seja atuante, que seja participativo, que seja cidadão. Exatamente. E cidadã. Então, para ter eficiência no Estado, precisa ter a participação da sociedade como um crítico às próprias, né, ações do Estado, enfim. Perfeitamente. Buscar prestações de contas, motivações para suas ações, essa ligação mais forte entre a sociedade e o Estado que fortalece. É imprescindível a participação. Os mecanismos, por exemplo, de escolha pública, né? A escolha da oferta de bens públicos. O Estado, dos 3 entes, dos 3 níveis, União, Estado e município, faz uso. Né? Na época, por exemplo, do PPA, que é o Plano Plurianual. Né? O governo, acontecem as oficinas, as oitivas, tanto em nível federal quanto estadual, aqui no Tocantins, o governo do Estado, a equipe de planejamento, né, da Secretaria de Planejamento, ela caminha e visita os municípios, fazem oficinas, ao chamamento da população. Né? Da mesma forma que em Palmas. Na época do PPA, eles fazem uma forte
propaganda, fazer uma forte campanha, chamando as pessoas para participarem, para que possam dizer, olha, na minha quadra eu quero que dê prioridade à iluminação, ou área de lazer, ou uma escola, enfim. Mas as pessoas não aparecem, né? Eu costumo dizer, quando eu estou ministrando aula, nesse tópico em especial, né? Eu digo isso, mas também isso não é um pensamento meu, porque Rousseau já disse isso no final do século XVIII, né? Para a Inglaterra, quando ele disse assim, olha, a responsabilidade do voto, da cidadania, né? O seu papel como cidadão, não se encerra no momento em que você deposita o voto, né? Muito pelo contrário, começa ali, né? Mas nós ainda, talvez pela imaturidade que temos, nós não temos muita experiência no regime democrático, né? Nós não temos muita experiência. Nós temos de 85, final de 80 para cá. E nesse período nós tivemos momentos críticos, né, na política. Então, a nossa experiência é pouca, né, em viver num regime realmente democrático. Mas o que nós percebemos no Brasil é que as pessoas entendem que, ao apertar confirma lá o verdinho da urna eletrônica, o seu papel como cidadão foi resolvido. Tá e isento. terceiriza. Aí o nosso problema é que nós terceirizamos para o governador, para o prefeito, para o senador, para o deputado, para o vereador, etc. Tal, né? Terceirizamos aquilo que nós deveríamos fazer. Tá? Tudo bem, nós sabemos que a nossa democracia é representativa, mas nós temos que cumprir o papel enquanto cidadão e fazer o controle social, que eu acredito que nós não fazemos, ou se fazemos muito pouco, tão pouco que praticamente é imperceptível. Sim. Né? Ok. Nessa perspectiva que a senhora trouxe agora há pouco, né? Dessa visão da tentativa do mercado de captar uma parte desse recurso que o Estado possui, né? Porque sem o Estado na jogada, as pessoas teriam mais renda, né? Que os recursos do Estado são oriundos da arrecadação de impostos. E essa parcela seria assambarcada pelo mercado. Só que a gente já tivemos uma discussão dessa em sala de aula, né? Voltada para essa perspectiva dessa visão do mercado, que ele não necessita do Estado, como se o Estado fosse apenas um empecilho para ele. Mas a gente sabe da importância do Estado para combater principalmente o monopólio, para permitir a livre concorrência, garantir o bom funcionamento do mercado e muitas vezes garantir inclusive o consumidor nessa perspectiva. Então a gente tem leis, a gente tem todo um aparato que protege ambos os lados. Sem isso a gente não teria essa perspectiva, né? essa defesa do Estado, né? E eu queria saber se em todo o período histórico que a gente teve nessa questão política histórica, se o Estado em algum momento já deixou passar alguma coisa, se a gente já poderia ter melhorado em algum aspecto. A gente vê que a parte burocrática acaba impedindo muito o avanço. Eu queria saber se em algum momento a gente poderia ter avançado de alguma forma. Com certeza, em vários aspectos, né? Vamos lá, gestão pública. Nós estamos muito atrasados, né? O Brasil, apesar de termos feito, né, a reforma em 1996, né, nós saímos de um sistema burocrático gerencial e o antecedente disso é o Estado patrimonialista, mas, apesar de termos passado por essas reformas no Brasil, né, que foram importantes, mas nós temos traços dentro da gestão pública brasileira muito fortes de Estado patrimonialista, não é? Em que pese que existem os tribunais, todo um grupo de instituições que estão ali fazendo o seu papel, mas nós temos ainda, dentro do Brasil, estados que não fazem concurso público, municípios, enfim. Então, nós precisamos avançar muito ainda na parte da gestão pública, né? Existe ainda, dentro do Brasil, muitos caçadores de renda,
né? Que são, entre aspas, para quem conhece o termo mais usual, os lobistas, né? Então, nós sabemos que eles, de certa forma, entre aspas, que usurpam parte dos recursos públicos, né? E isso se faz por meio dos processos licitatórios, desvio de recurso, enfim, tem vários meios. Então, eu acredito que na parte da gestão pública, Tarcísio, nós precisamos avançar muito. Acho que agora a gente tem, desde 2017, que começou isso de fato em 2005, com o GES Pública, né? Em 2005, o GES Pública, em 2017, isso se constituiu como lei da governança pública. Eu acho que a governança pública, juntamente com os mecanismos de controle, né? A accountability, por exemplo, os tribunais mais atuantes. Então, eu acredito que a ideia é que essa gestão pública melhore de modo que o Estado cumpra o seu papel, ou seja, atenda o seu objetivo final, que é maximizar a função utilidade da sociedade, né? Do ponto de vista, se vocês quiserem me perguntar, professora, qual é a função do Estado na perspectiva da economia? Né, no momento em que intervém, que entra como interventor na economia, é maximizar a função utilidade, né? E isso o Estado faz usando seus instrumentos de política econômica, né, a política fiscal, mexendo no sistema tributário, organizando e criando uma governança orçamentária para, por exemplo, direcionar melhor os seus gastos, trazer alguns elementos, né, da teoria microeconômica para fazer avaliação de impacto de políticas, né, para aprimorar as políticas públicas. Então, os instrumentos, o Brasil tem. A academia, as universidades têm esses instrumentos e nós estamos formando economistas, administradores dentro das nossas universidades para fazer esse papel, né? Para fazer esse papel. Então, eu penso que resta agora o Estado abrir espaço para que essas pessoas que têm competências e habilidades possam ocupar esses espaços e fazer bem o seu papel, enquanto um servidor público, né, que tem ali a competência e habilidade para avaliar a política pública e redirecionar os gastos, né? Eu sou uma, digamos assim, tenho muita simpatia pela intervenção do Estado na economia, especialmente não no sentido daquele Estado grande, que tem que tomar conta de tudo. Não é nessa linha. Eu não tenho essa perspectiva, né? Não tenho esse pensamento. Mas eu penso que o Estado pode, de certa forma, agir com aquelas 3 funções clássicas, né, do Estado, que é alocador de recursos, distribuidor de renda e estabilizador da economia. Então, especialmente na segunda função, que é distribuidor de renda, nós temos total condição de alocar melhor, distribuir melhor essa renda, de formular melhores políticas. Até nós temos condições de formulamos boas políticas, mas de executar essas políticas e de fazer controle dessas políticas, né? Então, o que eu fico impressionada é que hoje nós temos os instrumentos, nós temos aí os aplicativos, né? A gente pode transformar o Estado mais digital, não é? Então, elementos do ponto de vista operacional, técnicas da parte operacional estão à nossa disposição para que a gente possa ser mais efetivo, Tarcísio. Eu acho que é isso que você está querendo, né? Tá provocando. Né? Porque eu queria, nessa perspectiva dessa minha última pergunta, né, do papel, de como o Estado poderia ter melhorado, eu queria já entrar na parte já do Tocantins, né? Porque a senhora veio para cá em 2002, né? Então, a senhora acompanhou o Tocantins, até então era um estado muito recente, a senhora acompanhou o crescimento, o desenvolvimento do estado. Então, acredito que também a senhora, na parte administrativa da universidade, a senhora possivelmente conheceu muitas cidades, a senhora viu essas cidades se desenvolverem, né? E, com isso, eu queria saber como é que a senhora consegue avaliar
o papel das políticas públicas do Estado, né, tanto as federais, como elas impactaram as estaduais na promoção do desenvolvimento econômico e social do Tocantins. Ah, boa pergunta. Boa pergunta, e nós precisaríamos de 1 ou 2 podcasts para tratar disso. Bom, vocês... ontem saiu, né, o índice Fijan, que é um índice que se aproxima do IDH, né? Ele usa praticamente as mesmas variáveis de educação, saúde e de emprego e renda, né? Então, eu particularmente, nas minhas pesquisas, usei bastante o IFDM, não porque considere esse o melhor indicador, mas é porque eu tenho para todos os municípios, diferente do IDH, que é bastante... Está lá para 2010, né? Então, o IFDM, eu consegui trabalhar até 2016, que não é tão, né? Temos o quê? Sei lá, 9 anos, né? E nunca mais eu tinha usado o IFDM, porque estava bem defasado. E saiu ontem com base em 2023, né? Eles lançaram, a Fijan lançou o IFDM com base tendo o ano base 2023. Eu ainda não me apropriei dos dados, mas eu fiz esse pequeno preâmbulo aqui para te responder, né? Como eu usei esses dados em monografia e depois em artigos e dissertações que orientei, etc. e tal, os dados mostraram que nós avançamos muito, Tarcísio, tá? Eu não sei se eu tenho aqui bem gravado na minha memória, mas vamos pensar aqui que o IFDM, assim como o IDH, tem 3 dimensões, tem 2 dimensões, que eu chamo 2 dimensões. Uma dimensão social, que eu chamo aí dentro da dimensão social tem saúde e educação. E uma dimensão econômica, que é emprego e renda, né? Que dentro do IFDM emprego e renda, aí tem uma lista de variáveis que alimentam esse índice, né? Então, esse indicador. Então, veja bem, índice indicador. Então, veja bem, quando eu olho para a série que eu estudei, que é 5-16, tá? Que é o IFDM tem 5 a 16, 200, houve um crescimento assim, da população do Tocantins, que passou a viver em municípios com indicadores que eram críticos e que esses indicadores passaram para moderados, na área de saúde e educação, em torno de 239%. Eu não guardo bem, não estou guardando esse número, mas está escrito em artigos, em dissertações e monografias que eu orientei. Então, o crescimento, a melhoria do indicador, eu vou evitar os números, tá? Vou evitar os números, mas eu vou falar de forma mais qualitativa. Então, a melhoria nos indicadores de saúde e educação no estado do Tocantins, de 5 a 16, foram melhorias expressivas, tá? Municípios que cuja população vivia com índice de saúde muito aquém, crítico, tipo 0,4, passaram a viver em municípios com indicador 0,6, 0,7, tá? Muito próximo ali, porque 1 é o máximo, né? De 0,8 a 1 é o máximo. Mas 0,6, para quem vivia em 0,3, 0,4, foi para 0,6, para 0,7. Educação, Tarcísio, do mesmo jeito. Agora, qual foi o nosso problema? E aí, educação e saúde é o eixo, é a dimensão social, né? E quem é que fomenta? O SUS, por um lado, e a educação Fundeb, por outro, né? Ou os gastos públicos, né? Os gastos públicos. É dinheiro que vem da União com política pública na veia. E aí nós calculamos as transferências governamentais, ou seja, quanto que foi gasto, quanto que o governo... o crescimento, a taxa de crescimento do investimento em educação, do investimento em saúde. Né? Só para você ter uma ideia, na época a gente fez esse trabalho considerando as micro-regiões. Na época o IBGE trabalhava ainda com a metodologia de micro-região.
de 2017 para cá, que mudou para regiões imediatas e intermediárias. Mas até 2017 nós trabalhávamos com a metodologia de micro-região. E existia a micro-região do Bico Papagaio, né? Eu me recordo bem que os investimentos em saúde cresceram em mais de 1.000%. Em educação, em mais de 500%. Ou seja, nós pegamos o que o governo gastou, sei lá, em 2000 e depois em 2010. E teve um crescimento expressivo, né? Exponencial, né? E aí, quando você olha para o indicador, você percebe. Olha reflete aqui, esses investimentos. Reflete os investimentos, né? Aí, contrariamente, quando eu olhei para a dimensão econômica, que você não tem uma governança, que você não tem uma política muito específica, como você tem para a saúde e para a educação, porque para a saúde e educação nós temos um modelo de governança muito bem definido, muito bem desenhado. O SUS, o modelo do SUS, a governança do SUS é perfeita do ponto de vista da escrita, da concepção. Né? Nós temos muitos problemas na execução, por quê? Porque envolve pessoas, porque envolve transferência de recursos, é um país heterogêneo, com grandes municípios, pequenos municípios, secretários, que, em alguns casos, que são bem capacitados, em alguns municípios você tem capacidade estatal, em outros você não tem, enfim, aqui é muito complexo tratar disso, né? Mas a governança, ela está muito bem definida, né? O que cabe à União, o que cabe ao Estado, o que cabe ao município. Tanto para a saúde quanto para a educação. Então, eu até mesmo orientei uma dissertação de mestrado olhando as similaridades dos PPAs de Tocantins e pegando essas 3 políticas públicas, e isso eu vi claramente. Meu orientando viu claramente. Quando chega no emprego e renda, não existe uma política, uma governança, né, uma política para emprego e renda. As ações elas estão muito difusas. Não é? Não existe um Ministério de Emprego e Renda. Existe o Ministério da Saúde, existe o Ministério da Educação, mas não existe o Ministério de Emprego e Renda, porque isso é bem transversal. Né? Então, imagine só você executar essas ações dentro do Ministério, pegando Estado e município. Já é difícil, os resultados não são tão satisfatórios. Né? Imagine executar uma política de emprego e renda transversal, passando por N ministérios, pegando várias secretarias e municípios, 5.570 municípios. Né? Todos os setores também. Exatamente. Então, o que eu quero dizer com isso? A questão do emprego e renda é muito do mercado. O Estado não consegue, por N razões, de repente, fazer uma interferência maior, de que a política seja realmente efetiva, sabe, Lourenço e Tarcísio? Então, fica muito à mercê do próprio mercado. E o que eu vi nas minhas pesquisas, quando eu usei, repito, IFDM, eu não usei IDH, usei IFDM, né? Para o Tocantins, já que você perguntou especificamente para o Tocantins, né? Para o Tocantins, se por um lado, na dimensão social, nós vimos um crescimento expressivo no indicador de educação e saúde, mesmo com os problemas que nós temos. Não estou aqui querendo dizer que a gente não tem problema, até porque o indicador mostra uma tendência, não mostra a realidade, né? Emprego e renda, não. Emprego e renda, somente 11% da população do Tocantins passou a viver em municípios cujo indicador de emprego e renda estava no nível moderado. Está vendo? Perceberam a diferença? Tá certo? Então, qual é a conclusão que eu cheguei ao ler esses números? Que as políticas públicas foram, e eu acredito, que continuarão a ser fundamentais para o Tocantins e para o Brasil, né? Para o Brasil, mas especialmente para as regiões e os estados que têm dificuldade, né? Que estão à margem do processo de desenvolvimento, das políticas de desenvolvimento que foram traçadas há mais de um século, né? Por quê? Porque também a própria literatura que trata de desenvolvimento mostra isso.
né, todas as decisões, as escolhas políticas que foram feitas no passado, né, elas foram direcionadas para um determinado espaço geográfico. E o outro espaço ficou à revelia, digamos assim, né? Então, isso, se nós hoje temos dificuldade com os indicadores de educação, de saúde, enfim, indicadores sociais e econômicos, isso está associado a uma escolha que foi feita no passado, né? Que vocês certamente estudaram em economia regional, né? A economia regional explica muito isso, né? O desenvolvimento, diferentemente do que os clássicos, os desenvolvimentistas clássicos falaram, lá na metade do século XX, pós-Segunda Guerra Mundial, ele não se dá de forma equilibrada. O desenvolvimento se dá de forma desequilibrada. Isso aconteceu, e o Brasil é uma prova disso, a América Latina é uma prova disso, né? E o Brasil é reflexo disso, está exatamente quando a gente olha para as desigualdades regionais. E dentro das desigualdades da região, e dentro da própria região. Vamos ver o Tocantins, né? Não sei, nas pesquisas que nós fazemos na economia, não só eu, mas o professor Claudomiro, o professor Newton, que trabalha muito com essa questão, o professor Valdeci, dentro do próprio Tocantins, existem as ilhas, não é? Quando a gente olha para a dinâmica econômica do Tocantins, para o PIB do Tocantins, para o IFDM do Tocantins, Tarcísio, depois eu vou te passar o artigo que tem esse mapinha, está lá, o corredor da 153, onde você pega Araguaína, Gurupi, Paraíso, Porto, né, Palmas, por questões específicas, que foi uma decisão tomada para desenvolver essa região, com base muito na teoria da economia regional, dos lugares centrais, da teoria de Perrot, né, dos polos de crescimento, e de fato foi acertada. Porque ao construir Palmas aqui do zero, você trouxe para cá, tá certo, toda uma rede de serviço e tornou essa região dinâmica, que era esquecida, né? Inclusive com a necessidade de interligar a região oriental do Tocantins, que é essa que nós estamos, né, do lado direito do rio, da margem do rio Tocantins, a margem esquerda do rio, que é onde passa 153. Então, trazer Palmas para cá praticamente obrigou a fazer as pontes, né, para que a gente pudesse se conectar com o norte, com o centro-sul do país. Uma coisa que o professor Newton traz no livro dele, um livro excelente, justamente trazendo essas perspectivas dessas barreiras, esses entraves que estão sendo removidos ao longo do tempo para, de certa forma, homogeneizar o desenvolvimento, né? Inclusive as barreiras naturais, você citou as pontes agora, para essa ligação. Né? Inclusive, o Rio Tocantins se mostrou como uma barreira natural ao desenvolvimento. Perfeito. Então, os dados mostram isso, né? E como a senhora mesmo falou, até na perspectiva econômica, existe uma mão do Estado para gerar esse desenvolvimento. Né? Que não vai só no âmbito da educação e da saúde que reflete, mas, inclusive, na parte de infraestrutura que gera esse dinamismo econômico que é refletido no emprego e renda. Sim, eu sinceramente, eu tenho esperanças. Eu acredito que nós vamos avançar na questão do emprego e renda. O Tocantins, pela sua localização geográfica, né, tem uma enorme potencialidade, atração de empresas para cá, e eu gostaria muito que a juventude estivesse observando isso, para que pudesse, digamos, usufruir mais das oportunidades que tem, como, por exemplo, ter acesso, né, a cursos em universidades públicas, tanto federais quanto estadual, né? Nós temos aqui, que eu não tenho na cabeça, mas só a Universidade Federal do Tocantins tem 5 campos. A Universidade Federal do Norte do Tocantins tem 2 campos, com possibilidade de abrir mais 2, Xambioá e Guaraí. Nós temos a Unitins, que eu acho que tem 7 campos. Nós temos o IFTO, que tem 11 campos. Isso não é pouca coisa. Né? Isso não é pouca coisa. Além das universidades particulares que existem. Né? Então, de fato, o Tocantins, por ser um estado novo, tem muita... oportuniza.
né? Tem muita oportunidade para a juventude, né? Para que eles entrem aqui, se qualifiquem e se preparem para o momento, né, que poderá acontecer. Eu acredito que vai acontecer. Eu já contei até essa história para vocês em sala de aula. Eu cheguei aqui em 2002 e primeira vez que eu saí com os colegas, né, não, vamos ali conhecer e tal. À noite, acabou uma aula, a gente foi conversar e tinha um professor aqui, ele disse assim, olha, professora Ana Lúcia, daqui a 10 anos o Tocantins vai dar um boom, né? E eu esperei os 10 anos, né? Não vi acontecer. Mas, assim, hoje eu vejo que, principalmente agora, 2018 para cá, né? Nós estamos trabalhando com isso, a questão do agro, né? Eu tenho lá as minhas ressalvas a essas questões, mas o fato é que o PIB do Tocantins cresceu bastante, né? Na questão da agropecuária. E eu espero mesmo que isso atraia para cá a indústria, né? É importante que o Estado tenha indústria para gerar empregos de qualidade, com salários de qualidade, né? Porque somente quando a população tem uma renda média elevada é que, de fato, a gente pode crescer com mais sustentabilidade, né? Nós não temos como crescer, um Estado crescer, com as pessoas ganhando um salário mínimo, que não dá sequer para pagar o aluguel e muito menos para comer, né? Então, eu acredito espero que o Tocantins atraia empresas, indústrias, para gerar emprego, para que as pessoas possam melhorar a qualidade de vida e, de fato, a gente possa viver plenamente aquilo que a gente chama de desenvolvimento. Isso, né? Exatamente. Então é isso, professora. Quero agradecer a senhora pela presença, por ser nossa convidada, por fazer parte da história do Conversa Agregada. Enfim, essa gravação aqui vai ficar salva para sempre, assim, para a gente sempre relembrar da senhora, a UFT lembrar da senhora, o curso de economia principalmente, que deve muito à senhora, sempre se recordará. Professora, então, se a senhora quiser deixar uma mensagem aí para os futuros economistas que estão nos assistindo agora, para a população que está assistindo, uma mensagem de agradecimento. Ok, primeiro eu quero agradecer, como já falei no início, né? É uma honra estar aqui e vocês não têm noção do meu orgulho e da minha emoção. Eu que cheguei aqui em 2003, como disse, fui a primeira coordenadora do curso de Economia, que já existia uma história de 4 anos. Né? Eu cheguei aqui no dia que a primeira turma, a segunda, estava se formando. Eu acho que foi isso, né? Então, hoje eu estou participando de um projeto feito por alunos do curso de Economia, do PET, né? Um projeto e um programa de alto nível. Então, isso me enche de orgulho, sabe, Tarcísio e Lourenço? Isso mostra, mais uma vez, que eu não posso, de forma alguma, e nem ninguém que está dentro da academia, como professor, nós não podemos desanimar, né? Que a educação, de fato, investir em educação e trabalhar pela educação muda vidas. Então, e muda a história das pessoas, e muda a história de um local. Então, estar aqui com vocês hoje, participando dessa conversa, com perguntas extremamente pertinentes, bem contextualizadas, isso só me enche de orgulho. E o colegiado, eu posso falar perfeitamente em nome dos meus colegas do Colegiado de Economia, e que nós estamos, de fato, plantando boas sementes e colhendo bons frutos. Então, a mensagem final que eu deixo é que acreditem na educação. Para vocês que estão no curso de Economia, acreditem no curso de Economia, acreditem na educação, porque se está difícil conseguir um trabalho digno, um salário digno, com formação, imagine quando não se tem formação. E também dizer que a educação não vale tão somente para o mercado de trabalho. A educação, ela engrandece o indivíduo, né? É um valor que nós devemos cultivar. Nós nunca devemos escolher a educação porque eu vou ganhar melhor, porque eu vou conseguir ter um carro ou morar bem. Não, não é só por isso. Isso aí é só um meio, nunca deve ser o fim.
a finalidade de quem, de fato, busca o conhecimento é para melhorar enquanto ser humano, enquanto pessoa, porque o planeta, a sociedade, nós todos precisamos de urbanidade, de pessoas educadas, de pessoas com senso crítico, né? Independente se essa pessoa ganha 20 salários mínimos, 50 salários mínimos ou um salário mínimo. Nós precisamos de ter uma sociedade educada, independentemente do quanto a educação possa levar de rendimento para a sua conta bancária. Mas viver numa sociedade com pessoas educadas, com pessoas com senso crítico, com pessoas capazes de exercer a sua cidadania e de fortalecer o sistema democrático, com capacidade de fortalecer cada vez mais o sistema democrático, é melhor para todos e para a nossa convivência do dia a dia. E eu acredito também que, assim, a gente terá a condição de ter um Estado mais eficaz, né? Por tudo que nós já conversamos aqui. Então, o recado que eu deixo para os alunos de economia e para quem está nos ouvindo, nos assistindo, é que acreditem na educação sempre, porque ela dá bons frutos. E aqui é uma prova, eu estou tendo a prova disso nesse momento, participando desse programa com os alunos do curso de Economia. Ok, professora, muito obrigado. Também gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Esse episódio está disponível tanto no YouTube quanto no Spotify, quanto os episódios anteriores, só que eles estão disponíveis em áudio. Então, eu gostaria de deixar meu agradecimento a todos que estiveram até aqui, né, que nos acompanharam até aqui, e deixar o meu muito obrigado. Muito obrigado pela audiência de vocês. E até a próxima.